há um momento em que um dos pais da psicologia positiva, como é chamado, Martin Seligman, professor Martin Seligman, entende que a gente pode ir além da felicidade. Em 2011, o professor Martin Seligman lança o livro Florescer, que talvez para vocês, ou alguns de vocês, foi como foi para mim, a primeira leitura no campo da psicologia positiva. E, usando as minhas palavras e não as dele, é como se ele dissesse para a gente que ser feliz é pouco, a gente pode florescer. Florescer não é uma metáfora, não na psicologia. Florescer não significa simplesmente se tornar um pouco mais do que nós somos. Florescer é um construto científico, é um conceito teórico científico, que como todo construto tem inúmeros elementos envolvidos, elementos que são passíveis de estudo, mensuração e avaliação. Vocês conhecem, muitos de vocês, o modelo PERMA, emoções positivas, engajamento e flow, relações significativas, sentido e propósito e realizações. O modelo PERMA, que é um modelo teórico da psicologia positiva, é um caminho para o florescimento. Agora, eu queria provocar vocês um pouco mais, porque eu ainda não cheguei no ponto que eu quero chegar com vocês. Que a gente entenda sim o florescimento como algo para além da felicidade, que a gente entenda como um construto científico e não como uma metáfora, isso está dentro da psicologia, mas que a gente comece, a partir de agora, a ter uma conversa um pouco mais profunda acerca desse tema. Primeiro ponto, não é binário. Viver não é binário. Viver não é sobre sofrer ou florescer. Novamente, a gente faz um convite aqui ao pensamento complexo, a não tentarmos achar respostas simples para questões complexas. O que a gente sabe é que é sim possível sofrer e florescer. Meus caros, eu diria para vocês, quem tem o livro Florescer em Casa, do professor Martin Seligman, procure num capítulo no qual ele fala sobre florescimento pós-traumático. Existe crescimento pós-traumático, não existe apenas estresse pós-traumático. Quando a gente conversa, por exemplo, no âmbito do meu trabalho, com pesquisadores na área de oncologia, de psicologia em oncologia, psico-oncologia, se é possível florescer no enfrentamento do câncer, eles dizem sim. Eles dizem sim. Se a gente olhar para a própria história de vida e pensar em momentos nos quais estivemos acompanhando uma pessoa querida numa doença, numa assistência e que evoluiu para óbito. E que a gente pode pensar, por exemplo, que dentro do luto, que é uma das maiores dores humanas, a gente pode experimentar a gratidão a quem cuidou desse ente querido. Eu pergunto isso para equipes de assistência e as equipes dizem, muitas famílias voltam para agradecer. Então é importante aqui que a gente entenda que não é só sobre uma ou outra experiência, mas é sobre ambas. Também do ponto de vista do florescimento, a gente aprende que não existe só presença e ausência de doença mental. Esse é o modelo teórico do florescimento, que eu passo aqui muito brevemente para trazer aquilo que realmente importa na minha conversa com vocês nessa noite. A gente vai ver dois contínuos.
falei para vocês do contínuo, com dois extremos, quando falei sobre a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. E aqui a gente tem o contínuo horizontal, que é o chamado contínuo de saúde mental. De um lado, transtorno mental severo, do outro, ausência de transtorno mental. Mas a gente vai ver um contínuo vertical, que mostra para a gente que não é apenas sobre ter ou não ter um transtorno mental. A gente vê no contínuo vertical, na base, o languishing, foi muito falado durante a pandemia pela própria imprensa, um estado de esvaziamento, que não é doença, mas um esvaziamento de sentido, e no ápice, o florescimento. E a gente vai ver aqui, nesse cruzamento, que há circunstâncias nas quais poderemos florescer apesar do sofrimento, como também há circunstâncias nas quais estamos apenas sobrevivendo. Esse desenho é o desenho do pesquisador Corey Keyes. O professor Martin Seligman tornou florescer um construto mundialmente famoso com a obra de 2011. Mas o estudo original é o estudo de outro pesquisador americano, Corey Keyes, que foi abraçado pela psicologia positiva. Isso foi concebido em 2002. Vários pesquisadores, que eram pesquisadores independentes e que já vinham nas últimas décadas, antes do nascimento da psicologia positiva, desenvolvendo estudos, encontraram no próprio movimento da psicologia positiva as suas casas. E eu quero apresentar para vocês o professor Corey Keyes. E o momento no qual ele diz: é incrível sentir-se estável em um mundo que muda. Não estaria ele dizendo que é incrível florescer na complexidade? Corey Keyes sofreu de estresse pós-traumático. Foi abandonado na infância. Professor Martin Seligman, no The Circuit of Hope, um livro que ainda não chegou no Brasil, em português, disponível ele está, fala sobre sua melancolia. Há vários professores e pesquisadores que construíram teorias muito relevantes em torno da felicidade e do bem-estar e que encontraram um caminho para fora do seu próprio sofrimento. E eles vão nos ensinar que não é sobre sofrer ou florescer. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.